A gente vai falar um pouquinho de fé nessa noite. A minha proposta com vocês é essa. Fé e graça são assuntos que nós falamos muito aqui na igreja. Na verdade, fé e graça são os dois assuntos que formam a base da nova aliança. Na verdade, a salvação é dada pela graça, mas é recebida pela fé. Na verdade, sem fé, tudo aquilo que nos é dado pela graça não tem nenhum sentido. Se é através da fé que eu tomo posse daquilo. Então a gente precisa conhecer a graça, a gente precisa conhecer fé, né? A gente precisa entender esse favor de Deus e precisa entender como que as coisas acontecem. A Bíblia diz que o justo viverá pela... A Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Não precisa ser da nova igreja, né? De repente, de nenhuma igreja. Você vê isso estampado em carros, em vidro de carros, às vezes, virou um jargão. Né? A gente sabe, o cara que não é de nenhuma igreja, não, eu já escutei, sem fé é impossível agradar a Deus e tal. Esse é um assunto muito importante. A Bíblia fala sobre fé. E eu quero dividir um pouquinho desse assunto contigo. É um assunto que eu amo, é um assunto que eu gosto, é um assunto que a palavra de Deus nos orienta e nos estimula a estudar. A gente precisa viver por fé e viver em fé. Quanto mais nós andamos em fé, guarda isso aí para você no teu coração, mais você será bem-sucedido em tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para você. Você diz amém? Amém. É isso aí. Isaías capítulo 43, verso de número 2 vai dizer assim para a gente: quando passares pelas águas, vocês não submergirão. Quando pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a chama do fogo arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Assim diz Isaías para a gente, um profeta lá do Antigo Testamento, no seu capítulo 43. E quando ele usa a palavra Salvador, se referindo a Deus, ele não está se referindo à salvação no contexto da nova aliança. Ele não está fazendo, o contexto não é esse, ele não está falando de alguém que foi salvo por Jesus, não. Isaías fala aqui de um Deus libertador, de um Deus que socorre, de um Deus que intervém nas situações de crise, de um Deus que chega junto, de um Deus que está te levantando, está te sustentando. Tem um cara na Bíblia que falou uma coisa muito legal, que eu amo essa expressão, né, que ele vai falar o seguinte: com eles está o poder do homem, mas conosco o Senhor, que vai guerrear as nossas batalhas. É esse Deus que Isaías está falando no capítulo 43, versos de número 2 e 3. É esse Deus. Isaías está se referindo a Deus como esse cara, esse libertador, um cara que vai fazer o impossível acontecer se for preciso para te abençoar. Você crê nisso? Amém. Deus está interessado nisso. Deus ama você. A Bíblia vai dizer para mim e para você, o próprio Isaías vai falar isso no capítulo 49, ele vai falar o seguinte: olha, ainda que se uma mãe que amamenta se esquecesse do seu filho, ainda assim eu não me esqueceria de vocês. Essa é uma situação, é uma hipótese assim muito remota de acontecer. Você que é mãe sabe disso, né? Você jamais vai se esquecer de amamentar um filho seu que está com fome, mas se ainda isso viesse a acontecer, Deus não se esqueceria de nós. Então, você está no radar de Deus. Você é alguém especial para Deus. Deus se preocupa com você. Deus acompanha e tem acompanhado as coisas que têm acontecido na sua vida. Você diz amém? É isso? Você crê nisso? Você precisa crer, esse é um ponto de partida para a gente. Mas, na verdade, quando eu leio esse texto de Isaías, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, isso me remete a uma certeza de alguma coisa que vai acontecer. O texto não está escrito se você passar pelas águas, ou se de repente, Luiz, você passar pelo fogo, cara. Ô, Leandro, se acontecer isso, não, o texto não fala sobre isso. O texto fala de uma situação, quando. O que quer dizer para a gente que isso vai acontecer um dia com a gente. A gente, enquanto estiver nesse mundo, nós estamos sujeitos a algumas situações, alguns ataques que não vêm de Deus. Entenda isso.
tá? Deus não lança o mal sobre você. Mas que a gente está sujeito a isso. O próprio Jesus falou isso. Se você pega o Evangelho de João, capítulo 16, você vai ver Jesus falando o quê? No mundo vocês terão aflições. Mas, tende, porque Jesus falou isso. O João escreve isso para a gente. E, na verdade, quando João escreve isso para a gente, João não está dizendo que Jesus venceu. E aquilo era uma situação que terminaria em Jesus. João está querendo dizer para a gente que Jesus venceu, e da mesma forma que ele venceu, nele nós venceremos também. Você crê nisso? Diga amém. Por conta disso, João, o mesmo escritor do Evangelho que vai dizer esse trecho de Jesus, em sua primeira carta, ele vai falar o seguinte: olha, aqueles que estão conectados a Deus vencem o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória que Jesus veio trazer para mim e para você é uma vitória plena, é uma vitória definitiva, é uma vitória que vai além, extrapola a Jesus e alcança a mim e para você. Deus te chamou para vencer. Agora, essa vitória só é alcançada quando nós andamos em fé. Não há outra forma. Essa vitória só é alcançada quando nós andamos em fé. E fé, a definição de fé vai falar de convicção. Hebreus capítulo 11 vai dizer que fé é certeza, é convicção de coisas que se esperam, né, e não se veem ainda. Fé fala de convicção, fé fala de certeza. E quando a gente fala o que é fé, é muito simples. Não, fé é certeza daquelas coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Na verdade, fé, nós usamos a fé em cima daquilo que Deus já fez. Ele fez, eu acredito, eu assimilo como realidade para a minha vida, e eu começo a tomar posse disso. Eu não sei se a presença do Espírito Santo aqui, mas vocês estão sentindo calor, não? Está um pouquinho? Assim, mais ou menos? Não, se puder me ajudar, Carla, você me ajuda. Não sei se isso aqui está funcionando, porque eu estou começando a sentir calor. Mas teve uma galera que fez assim, então está tudo bem. O pastor Maurício até falou que não está com calor, mas o pastor Maurício não é referência. A capa de gordura desse homem é muito fina, né? Então, você tem uma ideia, a gente viaja junto, às vezes ele tá, sabe, cheio de frio, eu estou tranquilo, né? Porque ele fala: Jorge, tu não está com frio, cara? E eu falo: não, pastor, estou bem agasalhado, né? Estou aqui com uns 3 centímetros de gordura aqui que está me dando aquela condição de resistir, e eu estou resistindo. Então, quando ele fala assim: não está calor não, eu fico meio desconfiado se é isso ou não é. Mas, na verdade, a gente sabe o que é fé. Fé é uma coisa muito simples. A questão maior, né? E o entendimento maior da nossa parte precisa ser entender como é que essa fé opera. Como é que essa fé se desenrola na nossa vida de maneira prática. Que fé é certeza a gente sabe. Porque Hebreus é muito, o escritor, a carta aos Hebreus é muito claro em falar isso. E eu quero trazer uma percepção para você, um entendimento de que fé, na nossa vida diária, na nossa vida prática, ela acontece em 2 níveis. Sempre vai ser assim. No nível interior e no nível exterior. Ou seja, como a fé opera no meu íntimo. E como essa fé que opera no meu íntimo opera no mundo exterior, nas coisas que eu estou, no meu entorno, nas minhas circunstâncias. Quero dizer para você que não há possibilidade de você ver o milagre da maneira... Obviamente que existem exceções, e até a Bíblia vai mostrar isso para a gente, algumas coisas. Mas, via de regra, primeiro a fé te alcança interiormente, no teu íntimo, no teu coração. Depois você consegue ver o resultado daquilo extrapolando para o mundo exterior. Não, por conta disso, vamos dizer assim, se você olha esse mesmo capítulo de Isaías, capítulo 43, nós lemos, né? Se você pega o versículo 1 e o versículo 5 desse mesmo capítulo, você vai ver o profeta Isaías dizendo o seguinte: não temas,
Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu te escolhi. Por que Isaías é tão enfático? No meio dessa, ou seja, no entorno dessa declaração, olha, quando você passar pelas águas, cara, eu vou estar contigo, você não vai afundar. Quando você passar pelo fogo, Enéas, eu vou estar contigo, você não vai se queimar. Pastor Maurício, nem a chama da fornalha arderá em ti. Por que no meio, ou seja, no entorno dessa declaração, melhor dizendo, Isaías vai falar, cara, não temas e não temas. Porque Isaías já sabia lá atrás, por uma revelação de Deus, que existe uma força que se opõe à fé. Uma força que é antagônica à fé, que é justamente o medo. Se eu tenho medo, na verdade, eu estou me deixando. O que me faz ter medo? São as circunstâncias. Eu olho para as situações, eu olho para as coisas que estão acontecendo, eu olho para a situação de crise, eu olho para um ataque qualquer que eu estou passando, ou estou vendo uma situação passar, e aquilo, de alguma forma, me traz medo, me traz temor. E quando eu saio desse ambiente de confiança e entro no ambiente do temor, de medo, de insegurança, eu deixo de usar a fé que opera o milagre. Eu deixo de usar a fé que movimenta as mãos de Deus. Na verdade, fé é confiança, e confiança é o oposto de dúvida, é o oposto de medo, é o oposto de incredulidade. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Isaías, ele vai falar sobre isso. Jesus, certa vez, ele estava no seu ministério terreno, ele foi abordado porque uma menina estava muito doente, filha de um homem chamado Jairo. E aí, de repente, os caras estavam conversando lá, desenrolando com Jesus, e aí, de repente, alguém chega, ei, Jairo, não se preocupa mais não precisa mais ficar incomodando Jesus, porque sua filha faleceu. Aí Jesus olha para aquele homem e fala assim, Jairo, não tenhas medo. Crê somente. Cara, Jairo, não tenhas medo. Creia, confie, somente mantenha a sua fé. Somente creia que Deus pode fazer. Somente que Deus pode, creia que Deus pode ir além. Creia que Deus é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Jesus estava falando assim, cara. E aquele homem tranquiliza. A gente precisa entender que esse milagre de Jesus ensina algumas coisas para a gente. E Jesus está ensinando para mim e para você ali que o medo que nós temos, o medo que provém da alma, o medo que provém da nossa lógica humana, o medo que nos chega através de uma circunstância adversa, ele vai fazer com que a nossa fé seja roubada. Como é que eu tenho fé então? Como é que a fé opera no meu interior? Quando eu rechaço o medo. Quando eu deixo o medo de lado. E a Bíblia vai mostrar vários exemplos para a gente de situações e homens e mulheres que viveram isso. Por exemplo, eu não sei se você sabe, se você não foi aluno do 2º ano do Nova College, o pastor Maurício fala muito sobre isso, mas toda a primeira geração de israelita que saiu do Egito, a geração não entrou na terra prometida. Por quê? Porque medo, incredulidade. Quando os espias foram lançados naquela terra para espiar, eles foram alcançados pelo medo e abriram seu coração para o medo. E onde existe medo, a fé genuína não opera. Onde existe medo, Deus não pode operar. Onde existe medo, as coisas não vão acontecer. É por isso que Jesus vai falar o seguinte, olha, não andem ansiosos com coisa alguma. Descansem, tenham tranquilidade, tenham paz. Há um lugar de descanso preparado para você. Você crê nisso? Você pode viver o que você estiver passando. Você pode me contar tudo de ruim. Pastor, minha casa caiu, aconteceu. Pastor, eu estou pior do que Jó. Sabe, minha vida está assim. Eu vou falar para você,
Creia. Há um lugar de descanso para você. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E para cada uma das promessas de Deus, você tem o sim e o amém. Agora, o que vai fazer com que isso aconteça na minha e na sua vida? É a gente deixar o medo de fora. E a gente fala assim: Jesus, eu creio na tua palavra. Deus, eu creio naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Está ruim, está difícil, o que eu estou vendo não corrobora aquilo que a Bíblia diz, não interessa. Nós não somos daqueles que andam por vista, nós andamos por aquilo que nós cremos, por aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo não diz isso para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida, não tenha medo. Eu não sei se é o seu caso, né? Quando Isaías fala, né? Quando passares, é porque a gente vai passar. Mas você é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Eu não sei se você está passando hoje por esse momento de luta, cara. Às vezes acontece. Acontece na minha casa, acontece na casa do pastor Fragale, acontece na casa da Carla, acontece na casa do Ronaldo. Às vezes acontece, a gente está sendo, sabe, o Satanás está tentando flechar, ele não consegue, mas ele perturba. E aí o que eu faço? Eu resisto crendo na palavra de Deus. Pastor, isso é fácil? Absolutamente. De jeito nenhum. Difícil isso. Não estou trazendo para você uma realidade que seja tranquila de você obter, de você alcançar, não. Lembre-se, o pai da fé, dito, né, como Abraão, o nosso pai da fé, recebe um chamado de Deus, e somente 25 anos depois que ele vê aquilo que Deus prometeu a Abraão se concretizar. Por que isso acontece? Porque Abraão ainda não tinha conseguido alcançar um nível de fé interior que lhe permitisse acessar o milagre. Quer dizer, deu ruim na terra que ele estava. Deus falou: Abraão, vai para esse lugar. Abraão foi. Tranquilo. Faltou comida aqui. O que ele fez? Pô, lá no Egito. Egito dizem que é bom pra caramba, né? Tem um negócio de uma comida árabe lá. Não é árabe, não. Eu vou para lá. Chegou lá. Temeu. Não confiou na promessa. Aí chegou no Egito. Tinha um costume na cidade. Os povos antigos. Pô, se eu chego com a Sara, que é minha esposa, Sara, né? Já está na terceira idade, na nossa era contemporânea, mas era uma gata. Então o rei automaticamente vai querer ficar com a Sara e vai me matar. O que ele faz? Sente medo e fala: Sara, engana lá o cara, diz que você é minha irmã. E assim a gente vai. E por que isso está na Bíblia, gente? Isso está na Bíblia não é para condenar Abraão, não. É para mostrar para mim e para você que a gente está crescendo, que eu estou crescendo, que a gente está modificando, que a gente está sendo renovado por Deus. E para mostrar para mim e para você que mesmo um cara tão imperfeito como Abraão pode ter sido considerado o nosso pai da fé. Porque ele cresceu, porque ele entendeu. Ele foi abençoado 25 anos depois do seu chamado, porque somente 25 anos depois, Deus olhou para Abraão e viu uma fé íntima no seu interior. Ali, você vê um cara transformado. E esse cara agora, transformado num outro patamar, que é o patamar que você está. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí, tá fraquinho, pô. Ajuda aí, que é o patamar que você está. Aí, assim, aí sim, isso é da nova igreja, né? Depois, Deus pede um sacrifício. Abraão, puta, esse é o teu único filho, cara, teu filho amado. Cara, eu vou te pedir que você sacrifique teu filho a mim. O que Abraão fez? Isaac, vamos subir o monte, vamos pegar as lenhas, o cutelo. E ele não temeu. Ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele acreditava que Deus seria capaz de ressuscitar o filho dele se fosse preciso. Quando olha um cara chamado Abacuque na Bíblia,
Abacuque foi um profeta que reclamou pra caramba com Deus. Deus revelou a Abacuque que o povo de Israel seria levado cativo à Babilônia, seria escravo dos caldeus. E Abacuque começou a questionar com Deus. Deus, não é possível, não sei se isso aconteceu contigo, né? De querer dar aquelas duras em Deus. Pô, Deus, o que é isso? Não é possível. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não aceito e tal, aquele negócio todo. E Abacuque começou. Não, aquele povo é um povo assim, não é possível que esse cara, a gente vai ser escravizado por eles. Não. E aí Deus fala assim, Abacuque, meu filho, peraí, tu não entendeu nada, calma. Aí fala só para Abacuque, fica tranquilo. Não, Deus, eu vou me colocar numa torre de vigia aqui e vou ficar esperando para ver o que tu vai falar da minha queixa. Aí Deus manda uma mensagem para Abacuque, o meu justo viverá pela fé. E a gente vê um cara reclamão, um cara que não entendia, que cresceu e amadureceu em fé. E quando você chega no capítulo 3 do livro de Abacuque, cara, tu vê um cara completamente transformado. Um cara que no versículo 17 do capítulo 3 vai dizer assim para mim, para você, olha, ainda que a figueira não floresça, cara, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja mantimento, ainda que nos currais não haja gado, ainda que esteja tudo ruim, tudo falido, tudo quebrado, num ambiente caótico, eu confiarei no Senhor. O Senhor é o Deus da minha salvação. E ele vai falar assim, o Senhor é aquele que me faz andar altaneiramente como a corça. Cara, a corça é um animal que anda nas alturas. Deus podia falar assim, olha, me faz andar como uma lagarta, se rastejando. Não! Cara, Deus falou assim, olha, o cara falou, me anda como a corça. Por quê? Porque a corça está lá em cima. Apesar da crise, você pode manter a tua postura de fé, meu irmão. Apesar das circunstâncias adversas que você de repente está vivendo hoje, você entrou aqui, meu Deus, como é que vai acontecer isso? Você pode ter paz no teu coração. Você pode olhar o problema de cima, olha só. Cara, o que a corça faz? Está lá em cima. Os problemas existem sim, a fé não nega os problemas, a fé não nega a circunstância, a fé não é burra, não, a fé entende isso, mas apesar da situação de crise, nós cremos no nosso Deus. Nós cremos num Deus que nos suporta, num Deus que nos abençoa, num Deus que nos alcança. Você está comigo? Diga amém. Se alegra o teu coração? Cara, não sei como que você chegou aqui hoje. Mas eu quero dizer para você, cara, que Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para você. Se você entrou aqui vazio, Deus está aqui para te encher de fé. Se você entrou aqui descrente, temeroso, agitado, Deus tem um lugar de descanso para você. Sabe, essa fé interior, ela não tem a capacidade de te isentar de uma situação de crise, mas ela tem a capacidade de, no meio da situação de crise, te colocar num lugar de descanso. Como o escritor aos Hebreus fala para a gente. O escritor aos Hebreus vai falar para a gente, existe um lugar de descanso para você. E quando a gente entende essa qualidade de fé, essa fé que atua no meu espírito, essa fé que vai atuar no meu íntimo, isso transborda para o meu exterior. Quando essas coisas começam, quando as realidades da palavra começam a ganhar vida no teu íntimo, no teu espírito, você começa a ver isso se transbordando para o teu exterior e as coisas vão mudando e a doença agora já não existe mais, você vê a cura e o milagre em nome de Jesus. Cara, e a família agora desajustada, você vê a graça e o amor de Deus, a restauração, o perdão, o respeito. Sabe, você olha assim, de repente, para um ambiente de falência, de caos, você começa a ver Deus te prosperar, apesar daquela circunstância, apesar do cenário no entorno macro, do cenário maior, você começa pontualmente a ver a bênção de Deus na sua vida. Deus trabalha com fé. Essa palavra de Isaías, você vai falar assim, pô, pastor, essa é uma palavra meio metafórica, né? Quando passares pelas águas e pelo fogo, isso já aconteceu.
no meio da situação de crise, no meio de uma tempestade, no meio de uma confusão lá, no mar agitado, vem Jesus andando sobre as águas. Aí, pá, Jesus tranquilo. Aí Pedro, né? Pedro, aquele mania de querer, Pedro, Jesus, é você mesmo? Sou eu, Pedro. Se és tu, manda-me ter contigo. Aí que Jesus vem, Pedro vai, então, levanta do barco ali, né? E começa a andar sobre as águas. Olha aí, quando andares pelas águas, elas não te submergirão. Você não afundará. O que fez com que Pedro afundasse? O medo. Ele olhou as circunstâncias, ele olhou a força do vento, ele olhou a chuva, ele viu, cara, eu estou andando no mar mesmo, será que é isso? E eu vou afundar. E ele começou a afundar. E a gente tem mania de olhar para Pedro e falar assim, Pedro, poxa, cara, Pedro afundou, não teve nem fé. Não, Pedro andou 2 vezes pelo mar. Porque depois Jesus sustenta Pedro, e eles voltam andando para o barco. O que quer dizer o seguinte, olha, você pode andar pelas águas, você vai andar pelas águas, vai vencer isso aí, e somente depois a tempestade vai acalmar. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando passares pelo fogo, já aconteceu isso na Bíblia, gente? Já aconteceu. Os amigos de lá de Daniel, os 3 amigos que foram lançados numa fornalha. E no outro dia, quando o rei chegou, mandou tirar a galera, e a Bíblia vai dizer que eles não tinham nem cheiro, aquele cheiro de churrasco, sabe? Não tinham nem esse cheirinho. Aquele cheiro bom de churrasco, né? Eles não tinham nem esse cheiro. Por quê? Porque eles acreditaram, queridos. Eles acreditaram em Deus. Eu estou aqui para te falar hoje, acredite no Senhor. Independente da tua situação, sabe? Pega esse texto de Isaías para a sua vida. Você já tem acesso à bênção de Deus. Jesus já consumou uma obra redentora a seu favor, de maneira gratuita, não é pelo seu merecimento. Cura, família abençoada, saúde, seus desejos do coração alcançados, é vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que eu alcanço isso? Usando a fé. Deus já te deu isso gratuitamente. Mas se tu ficar nessa aí, tô com medo, tô inseguro, não vai dar, vai ficar na pista, pô. Estou te desafiando essa noite. Eu sempre, quando prego uma palavra aqui, eu sempre prego para mim, eu sou sempre o primeiro objeto, o primeiro alcançado com a palavra sou eu. Eu não tenho, assim, essa característica, né, de pregar. Eu sou sempre o primeiro. Eu prego algo que eu estou vivendo, eu prego algo que eu estou passando. Porque a gente é igual. E eu acho que isso é legal, porque isso gera uma empatia. Isso gera, né? Cara, pastor, a gente também. Né? Pastor, precisa ser renovado, precisa ser restaurado. Opa, eu também preciso. Eu vim aqui lembrar isso para você, que o Espírito Santo tem me lembrado, o Espírito Santo tem falado comigo, eu quero dividir com você essa palavra. Essa fé que começa no teu interior. Se você permitir que isso aconteça, dando crédito àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, tomando posse da sua nova identidade, ela vai extrapolar para todas as áreas da sua vida e você será abençoado em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? A gente pode ficar em pé. Deixa eu chamar a banda aqui para a gente finalizar. Eu quero fazer uma oração por você, galera. Aí, a gente está num papo aqui tão bom, né? Um papo reto, sem rodeios. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você. Quero orar por você que veio no culto hoje e diz assim, pastor, eu estou querendo que as minhas estruturas em fé sejam abaladas. Deus, eu preciso amadurecer nisso. Deus, eu preciso ser, restaurado. Deus, eu preciso ser alcançado pela renovação da minha mente na tua palavra. Deus, eu preciso dar crédito àquilo que a Bíblia diz. Deus, eu preciso vivenciar. Eu preciso falar aquilo que a Bíblia diz sobre mim. Eu preciso agir conforme a Bíblia fala a meu respeito. Eu não estou vendo a situação, mas eu já visualizo. Está lembrado da palavra do pastor Maurício?
eu faço uma imagem daquilo que Deus tem para mim, da posição que Deus tem para mim, daquilo que Cristo já consumou a meu favor. Eu faço uma imagem, eu estou vendo ruínas, mas lembra do profeta Jeremias: olha, Senhor, eu trago em memória aquilo que possa me dar esperança. E o que pode me dar esperança? É aquilo que a tua palavra diz a meu respeito. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você recebe isso aí? Você pode, é seu por direito. Você é filho amado, herdeiro. Você é em Cristo Jesus. Você é amado. Você é especial. E não é porque você é lindo, maravilhoso, tem os olhos claros. É porque Jesus te fez assim. É porque Jesus te purificou, Jesus te perdoou, e hoje você é santo. Quando Deus olha para você, Deus vê a marca de Jesus. Deus não vê as imperfeições do pastor Jorge. Deus, quando olha para mim, Ele vê a marca de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha nos alcançado, ó Deus, com a Tua palavra e com o Teu favor. Ó Deus, que possamos crescer nesta qualidade de fé, que possamos buscar esta qualidade de fé. Deus, que as nossas vidas amadureçam nesse processo. Nós pedimos que Tu nos ajude, Pai, nessa caminhada. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que nos ouvem na internet, por aqueles que dizem: eu estou nessa, eu ouvi essa palavra, eu fui abençoado. Deus, abençoa cada um daqueles que estão conectados a nós, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa dar prosseguimento a essa obra maravilhosa que Cristo já consumou em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia.